Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, para mais um estudo. Hoje iremos falar um pouquinho sobre funções executivas e a memória, né? Então a gente vai falar sobre as funções executivas primeiro, né? O que são as funções executivas? São habilidades de nosso cérebro que permite, que nós executemos todas as tarefas do nosso dia a dia. Que tarefas são essas, Conversar com um amigo, escrever uma mensagem, fazer uma refeição, ler, lavar uma louça, as tarefas diárias. Então, essas tarefas diárias, quem é responsável dentro do nosso cérebro para nos auxiliar com que a gente consiga executar elas são as funções cognitivas. Essas funções cognitivas, os nossos alunos autistas, eles têm essa função executiva fraca, eles precisam desenvolver essas habilidades, eles não conseguem ter essa autonomia de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer todos os dias da nossa rotina, certo? Então, a gente vai fazendo um paralelo, assim, entre as pessoas que já conseguem fazer isso, enfim, e as questões do autismo que aí a gente precisa desenvolver, certo? Mas as funções cognitivas e a questão da memória é para todos, Todos precisamos desenvolvê-las, certo? Então, o que é a memória, A memória é a capacidade do nosso cérebro de adquirir, de guardar e de lembrar de uma informação. Isto é memória, A memória está envolvida nos processos de aprendizagem, E quando a gente não consegue reter uma questão, uma aprendizagem, levar essa para novos contextos, a gente precisa fazer então o quê? Uma investigação. Por que eu estou adquirindo um conhecimento que alguém está me ensinando, uma informação, eu conservo por um tempo, mas eu não conservo por um longo período. Com isso, eu não consigo evocar quando eu preciso daquele conhecimento e levar essas informações para aquela minha prática ali. Então, isso é bastante importante, que os pais, enfim, que os educadores, que os professores, que eles observem essas crianças todas aí. O que está acontecendo no momento que ele adquire, ele guarda temporariamente, mas ele não conserva e assim não consegue evocar para novas situações o que ele aprendeu. Certo, pessoal? Então, vamos conversando assim. Então, o conjunto de memórias de uma pessoa, vai ser diferente do conjunto de memórias de outra pessoa. Por quê? Porque aí vai depender da personalidade de cada pessoa, do contexto que ela vive e do que foi ofertado para essa pessoa aí, para que ela adquirisse e guardasse essas memórias todas. Podemos receber os mesmos tipos de informação, Numa sala de aula, vamos pensar, os mesmos tipos de informação. No entanto, as memórias vão ser diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. O jeito que essa memória, essa lembrança vai ter para cada pessoa é diferente, Tipo assim, eu tive uma professora lá de geografia que eu gostei muito do que eu aprendi com ela. Se eu for pegar as mesmas pessoas daquela turma, talvez para algumas crianças esse gostar seja diferente, não seja tão significativo. Só foi mais uma professora de geografia. Certo? Então, isso vai ter a ver, vai vir também com essa emoção e com esse relacionamento que foi construído aí entre essa pessoa, a professora, e esse aluno e a turma toda. Certo? Então, para cada um vai ser diferente. O que não pode acontecer é eu não conseguir reter nada daquilo que eu aprendo. Ops, daí eu preciso pensar, alguma coisa está errada aí nas minhas questões cognitivas, certo, pessoal? Então, existem duas categorias básicas de memória. A memória de trabalho e a memória de longo prazo. O que a memória de trabalho é? A memória de trabalho permite que a gente guarde temporariamente uma informação nova, que ela é utilizada, como uma compreensão, uma aprendizagem, um raciocínio. Então, ela encontra-se entre o hipocampo e o córtex pré-frontal. Aí está localizada a memória de trabalho. Então, vou dar um exemplo assim,
Ao ler um texto, nós compreendemos, nosso cérebro compreende, né, temporariamente algumas informações daquele texto ali, né? A partir dessas algumas informações que a gente consegue compreender, a gente vai fazer um mapeamento de todo esse texto. Vai ter uma noção da moral daquele texto, da mensagem daquele texto, né? Não é? A gente não faz a leitura de todo o texto e compreende todo ele, não. A gente lê todo ele, né? E vai mapear alguns pontos do texto. Esse mapeamento desses alguns pontos é que vai me dar o norte, que eu vou entender e compreender o que eu li. Vocês estão entendendo? Isso é a memória de trabalho que faz, né? Enfim, então ela seleciona, a memória de trabalho faz isso, ela vai selecionar e armazenar algumas coisas do que eu aprendi. E aí eu vou formando algumas aprendizagens. Aí entra agora a memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela armazena informações que pode variar de alguns minutos até para longos anos. Olha a diferença. Então, a memória de trabalho de longo prazo, ela vai dar alguns resultados diferentes, né? Então, só que esses resultados diferentes, eles têm a ver com essa emoção que eu senti em aprender algo, né? Então, tipo assim, as dificuldades de aprendizagem, elas estão relacionadas ao processo, né? De distinguir o que é relevante do que é irrelevante em algo que eu estou aprendendo, né? Daquele evento ali, certo? Então, essa memória vai me dizer assim, ó, isso que tu está aprendendo agora não é relevante. Então, tu não vai guardar muito bem isso. Ou isso que tu está aprendendo agora é bastante importante, é muito relevante. Então, tu vai guardar de maneira mais significativa. Vocês estão entendendo por que a emoção é importante na hora da aprendizagem? Se eu vou aprender algo e eu estou motivada para aprender e aquele que me ensina está motivado para ensinar, eu vou ter um outro resultado, né? Porque aí eu vou fazer esse ligamento aí, né? Esse juízo final, vamos dizer assim, né, da memória de longo prazo. Ops, isso é relevante, eu preciso guardar. E aí, pum, guardo. Ops, não, isso não é relevante que a professora ensinou, eu não vou guardar aí, largo lá. Vocês estão entendendo? E eu descarto isso aí. E também temos, né, a memória implícita. O que é memória implícita? Ela está relacionada às memórias e às habilidades motoras, né? O que é essas habilidades motoras? Lá desde o início, né, do bebezinho botar a mãozinha no pé, da mãe dizer, ai, cadê o pé do bebê? Cadê a mãozinha? Né, de correr, de saltar, de andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, de saltar, de dirigir, o equilíbrio que eu vou ter e o manejo com o meu corpo. Esta é memória implícita, né? Se eu aprendi isso desde pequeno, né? A rolar, a saltar, a saber como cair, né? Então, a memória implícita é uma memória motora, né? Então, é uma memória dos nossos movimentos. Se eu não fui muito estimulado nessa memória motora, eu não vou ter algumas limitações. Às vezes a gente vê assim, que tem algumas crianças que têm um jeito meio desajeitado, elas têm medo de andar de bicicleta, de saltar, de andar no balanço, porque às vezes isso não foi muito estimulado, né? Não foi muito bem trabalhado, não foi proporcionado isso para ela. E aí ela não tem essa memória, ela não sabe buscar lá para fazer isso bem quando ela necessita, certo? E também temos a memória explícita. O que é memória explícita? A memória explícita é toda aquela memória que ela pode ser recordada e conscientemente verbalizada, né? Então, eu fui aprendendo algumas coisas e aí, nesse momento, alguém chega e diz, o que é tal coisa? Me pergunta sobre um assunto. Aquele assunto ali, de tanto eu trabalhar em cima dele, eu tenho ele já guardado dentro de mim, lá no meu cérebro. Então, eu já vou automaticamente explicar para a pessoa. Isso que eu estou me perguntando é isso, isso, isso. Né? E isso acontece com as crianças também, né? Numa brincadeira. Como é que é a brincadeira do Viva Moto? Como é que é a cantiga de roda? Tal.
como é que é esse exercício corporal, né? Se tu vai trabalhar com crianças muito pequenas. Para que serve o material dourado? De tanto tu trabalhar com aqueles materiais, com aquela brincadeira, ela já internalizou isso. E daí tu faz a pergunta e, enfim, né, no início de uma aula, lá, se tu vai trabalhar com educação infantil, né, que tu pergunta todos os dias, né, o que eles fizeram na rotina diária, se eles brincaram, o que eles comeram, e agora já, né, se tu vai perguntando todos os dias, quando tu faz a pergunta para a criança, já vem no automático, né? Se não vem no automático, ó, alguma coisa tem aí, né? Tu já está 6 meses trabalhando com as crianças e elas sabem te contar da rotina. Se elas não sabem, porque tem algum problema na memória explícita, que é trazer esses assuntos rapidamente à tona quando alguém faz essa perguntinha aí. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, retomando, né? Também temos a memória episódica. O que é memória episódica, né? Geralmente as pessoas mais velhas, né, de mais idade, vamos dizer assim, né? Eles têm essa memória bem aflorada, né? Que é recordar de momentos específicos do passado, de momentos da infância, e de recordar mentalmente e verbalmente, né? Na memória, a pessoa lembra do que ela fazia quando ela tinha 8, 10 anos de idade, e dela recordar verbalmente falando para as outras pessoas. Tá? E também temos a memória semântica. O que é memória semântica? Né? Que é relativa ao conhecimento da língua. Se eu moro no Brasil, Porto Alegre, né? Falo português, eu sabia empregar este meu português, né? Eu saber me comunicar dentro da minha língua, né? Explicar o que eu estou precisando, explicar o que eu tenho de ideia, explicar o que eu tenho de conhecimento. Então, é saber usar a sua língua, né? De forma adequada para que o outro que está ouvindo, que ele compreenda, né? Então, quando eu estou falando como estou agora com vocês, eu estou usando a memória semântica, né? Eu estou falando da língua portuguesa, né? Com a minha língua, e vocês estão me compreendendo, porque eu falo a mesma língua que vocês, assim se procede, né? Eu estou conseguindo explicar um conteúdo e vocês estão tendo a compreensão deste conteúdo, né? Então, aí eu estou, né, fazendo esse emprego desta memória aí. Existem fases da memória também, né? Fases para essa memória se consolidar, vamos dizer assim, para haver a compreensão, né? Então, a primeira fase é a aquisição. O que é aquisição? A aquisição é quando eu vou adquirir um conhecimento novo, né? Quando eu estou lá na escola e o professor está ensinando, eu estou na sala de terapia, eu estou na pracinha brincando com alguém, estou aprendendo uma brincadeira nova, eu estou lá numa aula de violão, estou aprendendo uma nota de música diferente, né? Então, a aquisição é no momento que eu vou aprender, que eu vou adquirir o conhecimento. Depois que eu adquiri esse conhecimento, o que eu tenho que fazer? O meu cérebro precisa fazer, eu preciso conservar. O que é conservar esse conhecimento? É conservar o que eu aprendi. Né? Para quê? Para que eu possa ter uma melhor compreensão do que eu estou aprendendo. Para mim conservar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir retomando essa habilidade que a professora foi ensinando. Retomando numa forma de exercício, retomando numa outra atividade de leitura, retomando em vários contextos, em contextos diferentes, o mesmo assunto. Certo? Por isso que não adianta lá na matemática, vamos dar um exemplo, né? Ensinei a construção do número para um aluno. Eu vou fazer só isso no primeiro dia e depois no meio do mês e depois no final do mês e deu? Não, eu tenho que estar em vários momentos, com brincadeiras, enfim, de várias formas eu preciso revisitar esse conhecimento. Né? Para quê? Para que a criança vá fazendo o quê? Ela vá conservando, né? Vai conservando isso de maneiras diferentes, o mesmo conhecimento. Né? Isso não só para a criança, o adulto também, quando está aprendendo algo. Né? Ele precisa ir fazendo de várias formas. Tá? Até porque a gente sabe que tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são visuais e auditivas, pessoas que são sinestésicas, precisam fazer amassando, apertando, né? Enfim, com o seu corpo,
certo? Então, tem várias maneiras da gente aprender alguma coisa e eu preciso ir proporcionando para a minha criança essas maneiras todas, porque eu não sei qual é a modalidade de aprendizagem que ela aprende melhor, qual é a maneira que ela aprende melhor. Então, eu preciso ofertar vários tipos, né? Outros por meio da música, outros copiando e escrevendo o que aprenderam, recortando, colando, enfim, né? Por isso que a gente usa vários recursos. Vocês estão entendendo? E por último, né, para mim, para essa memória ser consolidada, eu preciso passar pela fase da vocação. O que é vocação? Vocação é onde eu vou evocar esse conteúdo, retomar esse conteúdo em diversos contextos. E assim, né, quando eu for perguntar para alguém, ele vai vir automaticamente. Mas eu passo por um processo, vocês estão vendo? Então, assim, o que acontece, né? Isso para todas as crianças, para todas as pessoas. Todos nós passamos por esse processo quando a gente vai aprender alguma coisa. Mas aí a gente vai pensar agora um pouquinho dentro da criança do autismo, né? Que está a criança dentro do espectro do autismo. Então, como é que acontece, né? Essas memórias todas. Primeiro, eu vou precisar da atenção social. O que é atenção social? Que ela olhe para o contexto que ela está sendo inserida aqui, vamos dizer assim, na sala de aula, né? Eu preciso ter vivências e dar a ênfase ao quê? Ao visual, porque essa criança, dentro do espectro, elas são auditivas, mas elas são muito visuais, certo? Então, eu preciso dar ênfase ao visual. Eu preciso estabelecer uma rotina, porque para ter memória eu preciso revisitar todos os dias aquilo que eu aprendi no dia anterior. Então, isso é para ela e para todas as crianças. Então, eu preciso da rotina. Eu preciso estabelecer uma meta de comunicação, né? Maneiras que eu vou me comunicar com essa criança, né? Ela através de gestos e eu conseguindo chegar até ela, numa brincadeirinha, enfim, né? Eu preciso ter o contato visual, preciso fazer com que ela me enxergue, né? Como é que eu vou aprender isso? Observando e proporcionando momentos lúdicos até eu chegar nesse contato, né? É fácil? Não é fácil, é bastante difícil, mas a gente, né, tem que tentar, certo, pessoal? E engajamento, né? Engajamento com atividades e brincadeiras corporais, com a música, né? Engajar esta criança com outras crianças, né? Isso tudo é muito lento, mas isso ocorre, tá? Promover meios para que as crianças se comuniquem, que as crianças entendam esta criança aí, né? Então, todos vão ter ganhos. Todas as crianças vão ter ganhos tendo uma criança com autismo em sala de aula, né? Porque todo mundo vai se ajudar, se engajar, certo? Aí eu vou ter o quê, né? Eu consegui fazer com que ela desperte para mim. Então, eu vou ter uma atenção compartilhada, onde ela vai compartilhar, eu vou compartilhar de algo com ela e ela vai compartilhar de algo comigo. Claro que isso é muito lento, né? Muito sutil às vezes de acontecer, mas ele vai acontecendo, vocês estão entendendo? Então, assim, para que tudo isso, né, que eu tenho que fazer? Por que todos esses processos, professora? Para que esta criança adquira memórias, né? Para que ela forme memórias. A gente sabe que as crianças com autismo, elas têm esse fraco desenvolvimento nas questões das memórias. Então, a gente precisa fazer com que ela, né, adquira memórias, certo? Mantenha a atenção, né? Para quê? Para que ela possa conservar isso que a gente está ensinando para ela, né? Assim como as outras precisam aprender, ela também precisa aprender, mas ela vai levar mais tempo, né? E as crianças com autismo, elas vão ter essa fraca memória, né? Vamos dizer assim, ali na semântica, né? Onde eu vou precisar me comunicar com os meus pares, me comunicar a minha língua, me comunicar o que eu estou precisando, das minhas necessidades, do que eu penso, né? E a memória episódica que eu quero que ela desenvolva também. O que é memória episódica, né? Que ela consiga reviver esses eventos mentalmente em outros espaços e até dentro dela mesma, assim, mentalmente e verbalmente.
né? Ou corporalmente. Então, tipo assim, dentro da sala de aula foi proporcionado um lanche coletivo, né? E aí um trouxe suco, um trouxe bolo, um trouxe não sei o quê, né? E daqui um pouquinho mais surgiu ali, vamos cantar parabéns. O que essa criança usa? Cantar parabéns. Né? Então, o bolo está relacionado ao parabéns. Eles puxaram, né? Porque teve o bolinho, então o bolinho puxaram ao parabéns. Então, isso é uma memória, uma lembrança. Então, eu preciso, né, proporcionar que ela forme lembranças, que ela tenha essas lembranças. Né? Então, isso eu vou ensinar, né? Ensinar para ela e para os outros. Certo, pessoal? Então, é isso aí, né? Então, a questão da memória ela é bastante importante, né? Ela se dá de forma individual, cada indivíduo vai ter essas memórias relevantes de mais ou menos conforme a sua história de vida, conforme os estímulos no meio ambiente, conforme ele está, né, com seus sentimentos mais adequados ou menos adequados naquela situação ali, né, mas tudo isso é importante, né, mas para mim chegar a este caminho, eu preciso entender ele, né, por isso que eu trouxe o assunto hoje para gente, né, estudar isso, né, as questões das memórias, como é que eu formo elas e qual a responsabilidade, né, a contribuição de cada uma delas. Então, para hoje era isso, né? Espero que tenham gostado do assunto, mas eu acho que a gente só vai entender para ajudar melhor o nosso aluno, para a gente poder ajudar melhor a nossa criança, se a gente compreender um pouquinho, né, de como tudo isso funciona onde? Dentro da nossa cabecinha, dentro do cérebro, né? Se a gente compreender como funciona, que é uma engrenagem perfeita, a gente vai entender e vai poder auxiliar melhor, né? Quando a gente não entende, não compreende, não estuda, a gente fica com muitas dúvidas se aquilo que a gente está fazendo está certo ou não para essa criança aí. Né? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que ela é mesmo assim? Será que ela é mesmo assada? Não. Para aí. Primeiro, foca, observa, estuda e aí vai fazendo um paralelo entre a parte teórica, a minha criança ali e o que eu observei dela. E aí a gente vai fechando para entender se tem a ver ou não com a nossa criança aquilo que está acontecendo com ela. Certo? Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro semana que vem. Tchau, tchau.